Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig e hoje nós faremos um programa diferente. O conteúdo que vocês verão e possivelmente ouvirão estará disponível tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso podcast, ou seja, é um conteúdo que você vai achar no Café das 10, que é o nosso canal do YouTube, e no podcast na sala de entrevista. Por que eu fiz isso? Porque é um conteúdo bastante interessante. Poucas pessoas estão falando sobre isso. E eu vou conversar hoje com o Patrick Schneider sobre sustentabilidade, futuro do trabalho, um assunto mais atual e impossível. Recebam com aplausos o nosso convidado, Patrick Schneider. Patrick, tudo bem? Bom, legal. Obrigado, Edu, pelo convite. Primeiro de tudo, prazer e satisfação grande estar conversando aqui sobre dois temas que eu adoro, que é o futuro do trabalho e principalmente sustentabilidade. Patrick, conta um pouco para quem está te vendo, para quem está te ouvindo, quem é você, conta um pouquinho da tua história e como esses dois temas chegaram até você e qual é a importância deles para você. Legal, excelente. Edu, então, como você me apresentou, Patrick Schneider, 38 anos, e trabalho já, sou gestor de recursos humanos e trabalho com RH há aproximadamente 20 anos. Sou um militante da área de recursos humanos e colocar recursos humanos a falar de temas dentro das organizações, em ambientes de debate, ambientes de diálogo também, colocar o papel de RH em outro nível dentro das organizações. E sou formado em Direito, tenho algumas especializações em negócios, voltado para negócios, e mais recentemente, talvez por isso da nossa conversa aqui hoje, eu sou mestre em sustentabilidade, recém-defendida a minha dissertação no final de 2020, então o mestrado em sustentabilidade me conectou ainda mais com o tema futuro do trabalho, que é um tema que eu já venho pesquisando, estudando já há alguns anos, porém me colocou isso no nível acadêmico e com meat on the bone, eu digo sempre, porque colocou um colorido diferente. Já visto que, além de ser um direito fundamental do ser humano, o trabalho, e o trabalho decente, já introduzindo muito do que a gente vai falar aqui hoje, a questão da sustentabilidade do planeta também pode estar ligada diretamente a essa questão da conotação laboral, obviamente, do trabalho. Excelente, Patrick. Bom, já começando com esses dois temas que eles se cruzam em muitas vezes, né? O que é a Agenda 2030 e o que são as UDSs? Legal, excelente. A Agenda 2030 ela é uma agenda de compromisso global, ela é uma agenda de governança global, na verdade, baseada em 17 objetivos máximos, objetivos grandes, macros, que foi desenhada em 2015. Então, a governança mundial orientada para a sustentabilidade, né, puxada pela ONU principalmente, isso não é uma novidade. Nós tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi a agenda anterior, uma agenda de aproximadamente 9 grandes objetivos e que estavam muito ligados para meio ambiente. Né? E essa questão do meio ambiente, ela acaba sendo diretamente conectada à sustentabilidade. E eu acho que um dos meus papéis dentro da sustentabilidade é tentar desmistificar isso. O meio ambiente, os ecossistemas, os ambientes da vida, da biosfera, né, ele é uma parte importante da sustentabilidade, sem dúvida, mas ela não pode mais, a partir de então, ser somente associada a isso, a palavra sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade está ligada à vida na Terra, à vida humana na Terra. E a vida humana na Terra ela tem diversas dimensões. O Inácio Sachs, inclusive, ele divide isso em 7 dimensões. Uma dimensão social, uma cultural, uma ecológica, uma voltada para ambiental, territorial, uma econômica e, sem dúvida, uma política. E essa política nacional e internacional. Quando a gente entende essas 7 dimensões da sustentabilidade, provocada aí pelo Inácio Sachs, que é um autor que eu gosto muito, dentro da sustentabilidade, a gente começa a enxergar que sustentabilidade é muito mais do que isso. E é justamente entendendo que é muito mais do que isso que a ONU cria a Agenda 2030, baseada nessas 7 dimensões.
Então, esses 17 compromissos, digamos assim, esses 7 objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí por isso o ODS, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, eles são construídos em cima desses 7 pilares. Então, você começa a falar, sim, sobre a fome, que era algo presente na agenda anterior. Você vai falar, sim, sobre a água, a questão dos oceanos. Você vai falar sobre a questão geológica do planeta. Mas falar de sustentabilidade humana não pode mais se limitar a isso. E aí você começa a falar, por exemplo, no ODS 5, equidade e o papel da mulher dentro da sociedade. Poxa, isso é uma dimensão social importantíssima, ela é uma dimensão política, por que não? E ela é uma dimensão econômica, fundamentalmente. Então, a sustentabilidade que está dentro da economia, digamos assim, ela precisa se aproximar e fazer um touch base em outras dimensões e se afastar um pouco dessa visão de que falou em sustentabilidade, o cara está falando em meio ambiente, o cara está falando em ecossistema, o cara está falando, né, em questões ambientais. Sim, pode estar falando disso, mas existe um mundo de outras coisas, né? E mais do que nunca, entender essas outras coisas, entender como isso se interrelaciona entre si, faz todo sentido para nós pensarmos em futuro do trabalho, para nós pensarmos em futuro da humanidade, para a gente pensar, inclusive, em futuro da sociedade, dentro dos macro ecossistemas aí que existem ao redor do mundo. Seja uma cidade, um município, né, pequeno, grande, enorme, seja um estado completo, seja uma nação. Então, entender dos ODS é bem importante. Essa agenda foi construída, então, em 2015, foi assinada por inúmeros países, praticamente todos os países que são signatários da ONU, das convenções da ONU, né, eles acabaram assinando. É interessante que, pela primeira vez, essa agenda ela recepciona convenções de outros mecanismos, de outras instituições internacionais, como a OIT, por exemplo. Então, quando a gente pega o ODS 8, né, que é o meu foco de pesquisa nos últimos anos, quando a gente pega o ODS 8, que fala de trabalho decente e crescimento econômico, nós estamos falando basicamente de convenções da OIT. Inclusive, uma das grandes objetivos da OIT na última década talvez tenha sido a busca pelo trabalho decente, o trabalho digno. O que é o trabalho decente? Explica para a gente isso. É claro que antes dessa nossa conversa eu pesquisei, né? Fui atrás, fui entender, e ele me parece ser um princípio civil muito lógico e muito justo, mas explica para quem não conhece o que é, e dentro da realidade brasileira, quais são as eventuais dificuldades que o RH, principalmente, que deve ser um dos grandes capitaneadores dessa política, ele pode encontrar, né, quais são as dificuldades que ele pode encontrar para fazer com que o trabalho decente ele seja uma realidade? Legal. Eu particularmente, nos últimos anos, vim dedicando muito do meu tempo, das minhas pesquisas, né, pesquisando em nível acadêmico, pesquisando dentro do mercado e trabalhando de modo bem profundo na temática do trabalho decente. Eu vejo que até conhecer essa dimensão do trabalho, eu imaginava que sim, nós praticávamos, que todo trabalho ele era decente, né? Porque nós temos uma máxima que o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho ele enobrece o homem. E o trabalho decente ele vem para romper uma lógica de trabalho, de mercado, que nós temos, eu diria que desde Gênesis, né? Eu não sou um cara muito religioso, mas buscando assim, a primeira referência de trabalho que eu conheço nas minhas pesquisas foi justamente quando Adão é condenado de que do suor do seu rosto comerás o seu pão, né? Então, a partir dali, como um castigo, isso veio sendo reproduzido ao longo dos séculos, ao longo das décadas, dentro do mercado, seja em nível nacional ou internacional. Então, o trabalho ele ainda está muito atribuído, né? Muito atrelado a uma questão ligada a sofrimento, compromisso, dificuldade, desafio. E o trabalho decente veio para romper com essa lógica, fundamentalmente. Esse é o primeiro statement claríssimo assim, do trabalho decente. O trabalho ele deve ser um catalisador das competências, das potencialidades humanas. Então, quando isso pode ser aplicado em diversos níveis de esfera. Vamos lá. Por exemplo, uma linha de pesquisa que eu tenho há 12 anos é voltada para a inclusão social através do trabalho para PCDs. Quando você olha PCD, você pode enxergar a cota,
e aí você está dando as mãos a Adão lá atrás, né? Quando acontece em Gênesis essa passagem. Ou você pode estar olhando a inclusão social da pessoa com deficiência. Ou você pode estar olhando as potencialidades da pessoa com deficiência ao entrar dentro de uma organização. Todo ser humano carrega em si uma potência humana para a entrega do trabalho individual. Essa potência ela é individual e ela traz capacidades completamente diferentes. Então, o trabalho decente, ele olha para isso. Não adianta eu dar um trabalho com antecedência. Preciso que esse trabalho coloque a serviço diariamente dessa pessoa todas as suas capacidades. Então, essa é uma primeira dimensão do trabalho decente. A segunda dimensão é a erradicação de todo e qualquer tipo de trabalho, escravo, forçado, cativo, ou um trabalho que coloque as pessoas em fragilidade frente à sua dignidade. Então, também você vai encontrar, se você der um Google, você vai encontrar trabalho decente ou trabalho digno. As duas expressões, elas são convergentes e a mesma coisa, praticamente, à luz da Agenda 2030 e também da ONU, da OIT e dos grandes órgãos aí internacionais, grandes instituições internacionais que endereçam, né, ou encarregam essa bandeira. A dignidade do ser humano, ela precisa ser preservada em qualquer atividade a ser desempenhada no universo laboral. Então, ter o serviço, a ocupação a partir de crianças, a partir de pessoas que estão subjugadas por a sua condição social, pessoas que estão sendo, talvez até aqui, assediadas dentro dos escritórios, do ambiente organizacional mais tradicional, tudo isso acaba ferindo o trabalho decente. Então, essa segunda dimensão está ligada muito fortemente a acabar, a extirpar esse câncer que é o trabalho forçado. É interessante porque uma das minhas linhas de pesquisa é a escravidão 4.0. É um ambiente novo e falar em escravidão, quase 150 anos, 130 anos, né, de exclusão, digamos assim, formal dessa modalidade de trabalho, e nós olharmos que ainda se percebe, e agora na história recente do Brasil se percebeu, pessoas trabalhando nessas condições, né, trabalhando por um prato de comida, trabalhando em condições de clausura, perda da liberdade, inclusive perda da liberdade civil, né, dos atos normais da vida civil. Ainda demonstra-se um grande desafio, sem dúvida, para o Brasil e para muitas outros países do mundo. Né? Se nós olharmos a questão do refugiado hoje, em vários países que se dizem refugee friendly, né, que recebem refugiados e dá a cidadania, se percebe muito a presença do trabalho forçado nesses países. Então, é realmente uma temática que precisa de atenção dentro da dimensão trabalho decente. Se nós olharmos a terceira dimensão e percebermos que ela está ligada à liberdade sindical e de representação, e quando fala em sindicato e recursos humanos, às vezes, né, pode arrepiar os cabelos do braço aqui, né? O sindicato ele é uma instituição importante, é uma instituição que vem sendo fragilizada ao longo do tempo, e talvez a compreensão da necessidade do papel do sindicato quanto à representação laboral, né, do capital humano, ele é algo que precisa ser melhor debatido dentro da estrutura de recursos humanos. E ter essa representação livre é algo importante. E a gente está vendo o reflexo dela através da gig economy, que vem crescendo muito. Né? Então, você tem um ambiente de gig economy, onde o sindicato ainda não entendeu como entrar numa fintech, não entendeu muito bem como entrar numa estrutura de entrega logística, como a gente tem aí, né, de motoboys e tudo mais. As empresas também, enquanto o sindicato não vier, está tudo certo, né? Tá toda uma condição boa, saudável. Porém, a gente começa a ver insurgentes dentro desses grupos. Né? Agora, recentemente, durante a pandemia, se viu um movimento, uma tentativa de um movimento paratista, de paralisação nacional dos motoboys, né? dos entregadores. Não sei se motoboy é o melhor termo, mas entregadores ligados à gig economy aí por aplicativo. Se há um sindicato organizado, só um pouquinho, vamos conversar, vamos entender, deixa eu entender qual é a pauta por trás disso, né? Deixa eu entender o porquê a necessidade de uma greve,
Então, discutir, botar à mesa e à luz do dia esses elementos ligados à representação sindical, ela é importante para o trabalhador, mas fundamentalmente para as organizações também. As organizações podem ter aí um ambiente de vantagem importante, leverage aí importante para mover essa roda. Então, ter uma livre representação é um elemento do trabalho decente. E a quarta dimensão aqui do trabalho decente, que eu enxergo como uma dimensão muito importante no que diz respeito ao ser humano, né? A questão voltada para o desenvolvimento sustentável da pessoa, o desenvolvimento humano sustentável, ou seja, crescimento econômico, possibilidade, né, de sair de subsistência, a questão do desenvolvimento intelectual, que ocorra a possibilidade dessa pessoa entregar a sua contribuição para a organização, mas as organizações também poderem desenvolver essas pessoas. Hoje existem muitas empresas no mundo tech que vêm se posicionando como alumni, né? Ou seja, eu não vou mais buscar o profissional, o programador XYZ no mercado, porque o algoritmo que eu estou desenvolvendo ou a frente de trabalho que eu estou desenvolvendo não existe no mercado. Então, a partir do processo de inovação, eu trago pessoas que podem não ter trabalhado antes com isso, tem minimamente uma alfabetização técnica, e eu consigo aqui moldar essa pessoa a partir dos desafios que eu tenho, ou moldar o conhecimento dessa pessoa. Isso tem acontecido por uma necessidade, é um trend que está trazendo aí uma necessidade de mercado. Mas como levar isso para as outras organizações? Como levar isso para o agro? Como levar isso para as demais dimensões industriais, né? Ou que precisam tanto de novas cabeças para falar de indústria 4.0, por exemplo. Então, o trabalho decente ele vem com essas quatro dimensões fundamentais para poder mover o trabalho para um outro andar, um andar de dignidade, um andar de respeito, sem dúvida nenhuma, nas relações de outros lados. Patrick, para quem não conhece, o que é a gig economy? Existe Legal. algum tipo de tradução que talvez a gente consiga fazer ou não? Porque todo mundo conhece, mas qual é a definição disso? Legal. A gig economy é hoje talvez a maior ruptura que nós tivemos com o trabalho nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez. Né? Talvez ainda no século, eu diria. Estamos aproximando cada vez mais para o século. Se nós traduzíssemos literalmente, seria a cultura do bico. Né? Gig economy seria a economia do bico, ou seja, eu me aplico para fazer uma atividade pontual, posso ter ou não um registro CLT, e invariavelmente aqui na Gig Economy nós temos uma predominância de não representação pela CLT, então também é um outro elemento que talvez recursos humanos tenha a possibilidade de hoje de ruptura, que é ok, qual é o impacto trabalhista disso? Bom, a Gig Economy ela vai ter sim muito risco trabalhista, mas também vai ter uma exponencialidade carregada em si muito grande, tanto para quem adere como profissional, como para as organizações que vêm aderir, tá? como empresas que estão se valendo dessa modalidade. Então, por que a cultura do bico? Né? Hoje um profissional ele pode ter uma carreira, ele pode ter uma vida confortável, eu diria até, fazendo multipapéis. E em Londres esse conceito ele estourou, assim, né? São aqueles profissionais que se dizem, bom, pela manhã eu sou professor de música numa escola de música, à tarde eu dou aula de yoga e à noite eu toco num barzinho, né? Ou eu sou motorista de aplicativo pela manhã, à tarde eu estou sei lá, atendendo numa padaria, trabalhando numa padaria, colocando algum conhecimento que eu tenho lá de planificação a serviço disso, ou confeitaria, enfim. E à noite eu recebo pessoas no Airbnb, na minha casa, né, num co-living. Então, a Gig Economy está ligada a isso. Eu não mais me prender a dizer, bom, eu sou um bancário e vou ser um bancário até o fim da minha vida, porque é uma instituição sólida, consistente, confortável e que me traz segurança. As carreiras elas passaram a tomar uma dimensão. Eu uso muito aquela figura daquele brinquedo de parquinho, né, que são vários cubos, vários nichos que a criança vai agarrando num, pula para o outro, através, daqui a pouco está dentro, daqui a pouco está fora, está indo de lado, enfim. A carreira ela tomou uma dimensão que já não é mais linear, e a Gig Economy veio para mostrar isso de modo muito significativo. Hoje,
sem dúvida, se nós olharmos o número de profissionais ligados à indústria de mobilidade urbana via aplicativo, de logística via aplicativo, de diversos outros serviços aí, como o Dog Hero, por exemplo, né? Agora no final do ano, as pessoas precisaram aí de algum cuidador canino ou para um gato, enfim, e os pets, e isso está muito ligado. Pessoas que dizem, olha, eu vou estar por aqui e eu cuido sem problema nenhum. Tá? Airbnb, da mesma forma, tem um quarto sobrando, quero fazer um co-living. Então, tem muita gente hoje que está partindo para essa função. Até porque ser motorista de aplicativo, fazer a entrega de uma cadeia logística por aplicativo me permite ir atrás do meu sonho, ou ainda um último grito aí organizacional do propósito, né? Eu, sei lá, gosto de pintar, gosto de escrever poemas e tal, mas não consigo, infelizmente, no Brasil, ter uma condição que atenda às minhas necessidades financeiras com esse tipo de prática. Eu posso tornar isso um projeto de maior longo prazo e conseguir monetizar atividades que sustentem isso no tempo. Consegui explicar, Edu? Conseguiu. Gostei muito da sua tradução, a cultura do bico, né? E aí, uma coisa que sempre me vem à mente é que essas possibilidades, elas sempre existiram, né? Eu acho que o que mudou é a aceitação da pessoa, da própria pessoa, em ela não esperar, por exemplo, ela se aposentar de um cargo corporativo ou de uma empresa para ela começar a fazer as atividades que ela gosta de fazer, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, é a própria sociedade aceitar isso, né? Do tipo, poxa, ele não é só advogado, ele é advogado e ele é pintor, né? Exato. Então, acho que a gente acaba tendo uma unicidade de pensamento que está sendo construído, né? Eu acho que isso deve demorar ainda um bom tempo para se tornar uma cultura universal, mas é algo que já está acontecendo e que nós estamos vivendo, né? Agora, Patrick, a grande pergunta é: qual é o papel do RH em tudo isso? Quais são os desafios? Você já tocou, já trouxe alguns pontos interessantes, e aí, principalmente em termos de Brasil, eu acho que a questão sindical, que é a nossa questão legal e fiscal, possivelmente é algo que deve não atrapalhar, mas deve ser um desafio interessante para que todo esse contexto ele se realize de uma maneira uniforme. Exato, legal. Acho que o grande desafio para recursos humanos, Edu, é nós conseguirmos, como profissionais de RH, entrarmos deep dive nesse novo mundo. Eu acho que eu entendo, eu, por exemplo, sou um profissional de RH que tem alguns dogmas pessoais que para mim são muito importantes e que eu acho que foram momentos cruciais para a área de recursos humanos, para dar uma virada para um nível estratégico, para um nível protagonista, para um nível de sentar à mesa e tomar decisões de alto impacto no negócio, mas que ao mesmo tempo jogaram contra. Uma delas, por exemplo, é assumir que um profissional é generalista. Então, o generalismo em recursos humanos foi uma derrocada da área de RH. Né? Então, eu acabo não me especializando em nada ou em pouco e acabo atuando em muitas coisas. E, às vezes, o generalista é aquele que senta à mesa para uma tomada de decisão e ainda vem com good guess, né? Vem com aquele bom palpite ou com aquele bom chute, às vezes. Isso foi algo que funcionou por um tempo, mas não funciona mais. Então, o que eu quero dizer é que recursos humanos é a primeira fronteira que tem é se especializar em mercado, se especializar em ambiente laboral, entender essas facetas. Trabalho decente está desde 2015, nessa agenda global. O Brasil até 2020 foi signatário, né? Até 2019, final, apagares das luzes de 2019 para 2020 foi signatário da Agenda 2030. O governo Bolsonaro, então, abriu-se mão da Agenda 2030 como signatário, como estratégia, por outras estratégias nacionais. No entanto, tem muita gente ainda atuando junto à Agenda 2030 no Brasil, ONGs e outras frentes. Por que o RH não poderia também entrar nesse processo? Eu vejo uma primeira
Uma primeira dimensão de cuidado, o primeiro desafio para recursos humanos é mergulhar mesmo, entender, conseguir agregar valor para a organização através do trabalho decente, da compreensão dessas dimensões do trabalho, que não são restritivas, pelo contrário, elas ampliam um leque de possibilidades muito grande. O David Nunes, desde 1986, mas principalmente eu acho que em 2014, se não me falha a memória, 2015, ele vem falando de um termo que pegou tração ali em 2018, 2017, 2018, que é o ativismo com propósito, né? Como expectativa para o profissional de RH. E o profissional de RH precisa ser mais ativista com propósito. Hoje a gente vem vendo muitos movimentos de ativismo dentro do mercado de trabalho, e isso é excelente. Nós precisamos cada vez mais disso, nós precisamos cada vez mais sairmos da hashtag Black Lives Matter e realmente mostrar que Black Lives really matter. Então, cada vez mais dar espaço para as mulheres ocuparem ambientes organizacionais de liderança, de tomada de decisão dentro das empresas, né? A comunidade LGBT, enfim, também atingir patamares hoje de mercado em que possam conviver harmoniosamente e ser quem são dentro das empresas, né? E eu vejo muito o RH falando, hoje a palavra de moda é a diversidade e inclusão, legal, mas o quanto há de ativismo com propósito nisso? Né? Ou o quanto é uma trend? Porque como trend, éramos também generalistas, e o generalismo nos trouxe até aqui. Hoje, recursos humanos, talvez na maior encruzilhada dentro do futuro do trabalho em que nós fomos colocados, que é termos um posicionamento dentro de uma estrutura laboral que começa cada vez mais a ser conectada a bits e bytes. Então, cada vez mais existindo o desenvolvimento de machine learning, deep learning, cada vez mais o universo da inteligência artificial tomando conta de funções que antes eram ocupadas por seres humanos. Qual o papel de recursos humanos em não frear essa roda, mas encontrar outras alternativas? A evolução no futuro do trabalho, ela está ligada a você enxergar esse mercado de modo deep, de modo profundo, e conseguir, a partir desse entendimento do mercado, buscar alternativas para o mundo do trabalho, buscar alternativas para os profissionais, através de alumni, como eu disse antes, através de você desenvolver pessoas. Eu vejo, de modo muito claro, essa oportunidade do desenvolvimento humano na mão de recursos humanos, de encontrar alternativas. Então, cada vez mais se fala, você precisa aprender a programar. Eu fiz um curso de Python ano passado, comecei a programar, depois de 20 anos em recursos humanos. Falei, vamos lá. Eu acredito muito na fala de grandes pensadores como Elon Musk, né, e outros tantos que dizem, olha, programar vai ser como falar inglês um dia, vai ser tão vital para falar inglês. Talvez pessoas que não falam inglês se comuniquem através da programação, consigam trabalhar junto, coabitar um ecossistema laboral através da programação. Então, vamos atrás disso, aprender Python. E ali eu vejo que, assim, poxa, a oportunidade de você levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível e, com isso, garantir o futuro do trabalho, ele é vital. Existe essa necessidade no mundo. Várias organizações hoje já estão buscando profissionais de recursos humanos que consigam trabalhar e dialogar com isso, para que justamente o ser humano ele não perca a sua potência laboral. Então, eu vejo dessa forma. Vejo aqui um outro espaço de atuação, sem dúvida nenhuma, de counseling. Então, os executivos de recursos humanos, a liderança de recursos humanos precisa cada vez mais pegar CEOs, CFOs, outros profissionais de C-level, também conselhos de administração e tudo mais, e começar a desnudar, mostrar que está acontecendo esse ambiente de negócios fora, que isso já não é mais tendência, isso é realidade. E a partir do presente do trabalho é que a gente vai desenhar o futuro do trabalho. Se no presente do trabalho nós estamos vendo gig economy, ok, como nós podemos migrar uma parte pequena, inicialmente, de uma indústria tradicional para esse conceito? Como é que nós podemos começar a trabalhar de modo mais dinâmico através de design thinking, design speed e outras frentes que hoje estão à disposição da área de recursos humanos, não só como instrumento,
não só como possibilidade de ferramenta, que é algo que recursos humanos adora, mas principalmente de pensar diferente, né? Explorar outras alternativas. Então, esse counseling me parece muito importante. E acho que a terceira e última dimensão aqui seria para o papel de recursos humanos, para os desafios de RH frente a isso, é conseguir compreender que a sustentabilidade está ligada à vida humana e que eu preciso entender mais disso. Eu preciso me conectar mais com essa dimensão do trabalho que está ligada diretamente à sustentabilidade da vida na Terra. Então, poxa, como é que eu me relaciono melhor com a minha comunidade? Não é fazer programa de voluntariado, né? Não é fazendo programa de voluntariado, é fazendo, sim, uma conexão estrita, direta, rápida, verdadeira, empática com a comunidade a qual você está inserido, né? E entender qual é o problema. Eu vejo, por exemplo, poucas empresas tradicionais ou empresas aí que não estão ligadas a uma estrutura exponencial como as digitais, preocupadas com a mobilidade urbana de São Paulo, por exemplo. Então, poxa, será que nós não estaríamos já em outro nível se as organizações se preocupassem de modo mais próximo com isso, mais verdadeiro, mais empático e aproximado desse tema? Por que esperar somente do governo, né, que venham algumas das instituições públicas que venham algumas soluções? A Agenda 2030 não vai vir do governo, né? Bolsonaro já limou da pauta nacional esse tema. Então, nós vamos tirar isso do cardápio, tirar isso da frente, tirar isso da nossa pauta do dia? Não, pelo contrário. Nós temos que ir lá e entender que erradicar a fome no Brasil é um tema crítico e que se as organizações não se unirem, talvez isso não venha a acontecer. E se não vier a acontecer, talvez não exista futuro da mão de obra, futuro do capital humano dentro das organizações. Perfeito, Patrick. Você trouxe muitas informações interessantes. Não só para o profissional de recursos humanos, mas para quem está nos ouvindo, em linhas gerais, se você pudesse enumerar, talvez, os 3 conhecimentos, habilidades ou o que quer que seja, em ordem de importância, para uma pessoa estar capacitada não só a entender qual é esse conceito de sustentabilidade, que, como você já falou, é um conceito que também está ligado ao meio ambiente, mas não só a ele, né? Então, ou seja, numa escala de 1 a 3, sendo 1 o mais importante, 3 talvez o menos importante, quando a gente compara 1 e 3, quais são os conhecimentos que uma pessoa tem que ter e aonde ela acha isso? Porque o que eu percebo? Eu percebo que esse tipo de conversa existe no meio empresarial já, e não de hoje, mas é tanto conceito, é tanta informação, que muitas vezes o foco ele acaba se perdendo. Então, começa-se uma reunião de planejamento anual falando de alguma coisa parecida com sustentabilidade, com a Agenda 2030, e termina em algo completamente diferente. Então, se a gente pudesse organizar, né? E aí, é claro, é só uma maneira da gente facilitar quem está nos vendo e quem está nos ouvindo. Quais são os top 3 conhecimentos que nesse momento você acha importante as pessoas saberem e aonde é possível achá-los? Legal, excelente. Bom, o primeiro conhecimento, eu acho que orientado para o profissional de recursos humanos, mas não só, é de desenvolvimento sustentável. Esse é uma dimensão que você sai completamente da esfera meramente ambiental e você entra nessas 7 dimensões que eu acabei de listar aí na CISACS. Desenvolvimento sustentável, ele está diretamente ligado ao índice de desenvolvimento humano. Inclusive, o pai desse conceito, né, eu acabo atribuindo a paternidade a ele, mas, na verdade, desenvolvimento sustentável vem de dessas reuniões globais, né, de um tratado chamado uma dessas conexões, que foi o Tratado de Brundtland, que trouxe pela primeira vez essa fala, desenvolvimento sustentável. Mas foi o Amartya Sen, que é um autor também que eu amo e assim, para mim, o grande pensador, um dos grandes pensadores
da nossa era, eu diria assim, em desenvolvimento humano baseado na sustentabilidade, ele tem uma obra que é denominada Desenvolvimento Sustentável como Liberdade, que é fantástica, e eu acho que todo profissional de recursos humanos ele deveria dedicar tempo e ir fundo nesse conhecimento. O desenvolvimento sustentável, ele nasce originalmente como uma fala de que qual será o futuro que a nossa geração vai deixar para as gerações futuras, né? Qual é o planeta que a nossa geração vai deixar para as gerações futuras? E isso teve um viés humano muito torto, que foi muito para a linha do, tá bom, qual é o planeta que eu vou deixar? Então, quais são os rios, qual é a condição do oceano, qual é a condição das matas? Isso é muito importante, é vital, né? Mas não só isso. Então, qual é o mercado de trabalho que eu vou deixar para as futuras gerações? Qual é a relação com o trabalho que eu vou deixar para as futuras gerações? O que significa trabalho para as futuras gerações? Então, desenvolvimento sustentável, eu acho que é um primeiro conhecimento, eu diria que é um master, assim, é o que eu preciso, para começar a falar sobre sustentabilidade, eu preciso conhecer. O segundo conceito que eu traria aqui, que é importante, talvez não menos importante do que a questão do desenvolvimento sustentável, é a questão do trabalho decente em si, né? Eu falei bastante dele, mas eu adicionaria aqui que entender a questão do trabalho decente como um grande desafio para a área de recursos humanos no que diz respeito a qualquer organização, seja ela uma microempresa ou uma mega corporação internacional, e que busca a orientação para o resultado, para o lucro, né? E não tem nada de feio nisso, mas é orientado para o lucro, recursos humanos precisa começar a entender de que maneira as empresas continuam sendo lucrativas, elas continuam sendo sustentáveis no tempo a partir do trabalho decente. Sem ferir o trabalho decente, sem colocar uma conotação ainda maior de sofrimento ao trabalho, como foi repetido aí desde a primeira industrialização, a escravidão e outras conexões. Então, essa ruptura me parece fundamental no que diz respeito no que tange à sustentabilidade. E o terceiro conhecimento que eu vejo aqui como muito importante para o profissional de recursos humanos é entender cada vez mais de economia mesmo. E isso está ligado à sustentabilidade, mas está ligado não só, está ligado à sobrevivência da área de recursos humanos para o futuro, né? Eu tenho um artigo bem provocativo do passado que acabei escrevendo para o LinkedIn, que era o que será da área de recursos humanos quando os recursos não forem mais humanos, né? E tem muita coisa que eu vejo, que coloquei lá nesse artigo, que eu vejo assim, de modo singular o papel de recursos humanos como protagonista, mas precisa entender mais de economia. Precisa entender mais, daqui a pouco, de uma economia dana, precisa entender mais de uma economia, de uma gig economy, precisa entender mais da economia baseada nos movimentos sociais. Qual vai ser o impacto do início de 2021? Que começa com uma invasão no Capitólio. Qual é o impacto disso na economia? Né? Qual é o impacto no meu negócio disso? Se for uma multinacional americana, se for uma multinacional que tem relacionamentos com os Estados Unidos. Então, isso é uma novidade para os Estados Unidos, uma crise desse tamanho. Então, até onde isso pode chegar? Fazer esse olhar de foresight, eu acho que é um papel importante da RH, mas não só o foresight pelo foresight baseado em economia. Hoje eu vejo a palavra foresight, ou essa futurologia, muito também vindo como um trend de RH, um maneirismo em RH. Não. Mas como é que eu faço foresight baseado em dados, baseado em entendimento, baseado em elementos aspiracionais, né? Toda vez que eu participo de alguma discussão de futuro do trabalho, eu sou convidado para falar sobre o futuro do trabalho, a primeira coisa que me perguntam é, e que bom que hoje não aconteceu, mas você me pergunta, e aí, a máquina vai roubar o emprego do ser humano? Né? Eu digo, depende do ser humano, depende de nós, seres humanos, enxergarmos isso e vermos como na economia a máquina está contribuindo e como na economia a pessoa, o ser humano, pode contribuir. Eu acredito numa era exponencial de oportunidades a partir da interação homem-máquina. Não sou defensor assíduo disso, não acredito que vai ser algo como
cenário ou uma sequência de Exterminador do Futuro, né? Das máquinas aniquilam o ser humano e roubam o espaço. Não acredito nisso. Eu acredito que realmente nós podemos, como humanidade, sim, termos esse entendimento cada vez mais aprofundado e cada vez mais colaborativo. Dessa forma, e conhecendo economia baseada em contexto social, em contexto humano, através da economia, eu acredito que são 3 elementos para se falar de sustentabilidade com consistência e para entender cada vez mais como se relacionar com esse novo mundo da sustentabilidade. Excelente, Patrick. É engraçado que nenhum desses conhecimentos está diretamente ligado à área de recursos humanos, né? Então, realmente é olhar para fora, né? Aqui no Brasil, a gente não só aqui no Brasil, mas em linhas gerais no mundo inteiro, quando a gente fala sobre recursos humanos e entender o negócio, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, que é entender de economia, né? E para você que está nos vendo, que está nos ouvindo, marketing vem de administração e a administração vem da economia. Economia é a base de tudo, sempre foi. E enquanto a gente estiver falando sobre trabalho, emprego, organizações, sempre vai ser, né? Então, acho que a melhor maneira para não só um profissional da área de recursos humanos ou que queira trabalhar com RH ou das outras áreas entender como é que o mecanismo organizacional funciona, precisa minimamente entender sobre economia e não qualquer outra coisa, né? Patrick, a gente já está chegando já no nosso final. Existe alguma coisa que você gostaria de falar para esse nosso primeiro programa que eu não te perguntei? Legal, excelente, Edu. Adorei a nossa conversa. Eu, de verdade, eu não me posiciono como um crítico da área de recursos humanos, pelo contrário, eu sou um profissional de RH militante que acredito numa área de recursos humanos protagonista, acredito numa área de RH, primeiro de tudo, que é uma área de estratégia com alto impacto no negócio, sem dúvida nenhuma, né? Antes de mais nada. E no profissional de recursos humanos como um agente protagonista de mudança da organização, de atualização das organizações, de levar as organizações para o futuro através do capital humano. Então, nada do que eu disse aqui eu trouxe de verdade uma crítica, mas sim uma visão a partir de elementos colhidos ao longo de 20 anos, nos últimos quase 10 aí como gestor de recursos humanos. Então, realmente é um chamado que todos nós profissionais de RH enxergamos aí, possamos enxergar essa possibilidade que está sendo dada, que está sendo ofertada, de nós darmos o próximo passo na nossa área, nas próximas décadas e beyond, eu diria assim, né? O tempo que vem pela frente aí para que nós possamos ocupar esse espaço dentro das organizações e mover, sem dúvida, as organizações para o futuro. Mas muito obrigado pelo espaço e foi um excelente bate-papo, adorei. Patrick, antes da gente terminar, última pergunta, que é uma pergunta tradicional que eu sempre faço, né? E para quem tem a curiosidade, o do Patrick, ele é advogado formado, né? E aí fez uma migração para a área de recursos humanos. Se você não trabalhasse com RH, Patrick, o que você faria? Uau, essa pergunta é do milhão. É uma pergunta canalha, né? Que eu sempre faço porque eu acho que é uma pergunta que ela traz algumas reflexões bastante interessantes. Sem dúvida, sem dúvida. Uau, eu me vejo, antes de mais nada, um grande pesquisador, assim, sabe? Eu, desde o início, né? Como você falou, a minha formação foi em Direito, mas eu atuei muito no início como estagiário, logo migrei para recursos humanos e vim, então, desenvolvendo esses quase 20 anos em RH. Mas eu sempre fui um ficcionado, a gente pode ver aqui atrás, para quem está vendo no YouTube, né? Quem está escutando não vai ter essa possibilidade, mas eu faço aqui a audiodescrição, bastante de livros, enfim, eu sempre fui muito estudioso e sempre gostei de pesquisar. Uma das minhas atividades pessoais e também profissionais, por que não, é de pesquisa, como pesquisador, né, em meio acadêmico. E eu, se eu não trabalhasse com recursos humanos, eu acredito que eu trabalharia com pesquisa e popularização e valorização da pesquisa. Hoje eu vejo que existem um número muito grande de pesquisadores no Brasil, um número de pesquisadores que são reconhecidos muito mais internacionalmente do que dentro do Brasil.
e que poderiam estar desenvolvendo, por exemplo, elementos para a gente contornar essa crise pandêmica que nós estamos vivendo e enfrentando. Nós temos muitos pesquisadores que estão trabalhando nisso, mas poderíamos ter pesquisadores de humanas e de outras frentes que poderiam trazer soluções paliativas enquanto a vacina não vem, enquanto uma solução definitiva não vem. O universo de pesquisa, né, eu estava vendo um levantamento aí da Harvard Business Review, o número de pesquisadores que ocupam as universidades no mundo. O Brasil tem uma expressiva colocação nesse ranking. Está dentro das 100 nações aí que exportam o maior número de pesquisadores. Aqui na América Latina nós temos à nossa frente o Chile, por exemplo. Temos aí o Chile, um país muito menor, mas que acaba valorizando internamente, primeiramente, o pesquisador e depois, então, enviando para outros países. O Brasil não, ele faz o caminho inverso. Primeiro ele envia para fora e se você teve uma pesquisa de sucesso lá fora, então você é bem-vindo aqui dentro de novo e é dado um desafio maior. Então, eu acredito que se não trabalhasse em RH, trabalharia em pesquisa e uma das minhas militâncias seria colocar o pesquisador no local que ele merece, sem dúvida nenhuma. Excelente, Patrick. Obrigado pelo seu tempo. Para quem está nos vendo e para quem está nos ouvindo, essa é a primeira série de uma série de conversas que nós teremos com temas super interessantes. Eu quero te agradecer mais uma vez. Bom, para você que está me vendo e está me ouvindo, esse foi mais um episódio do nosso programa que tem vídeo, Cafezinho das 10, e para o nosso podcast na sala de entrevista. Até o próximo. Estamos juntos.